Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai continuar a nossa explicação do nosso CRUD elegante. Elegante assim porque a gente está tentando utilizar alguns conceitos mais legais da orientação a objeto, como Solid, Design Patterns, injeção de dependência, Clean Code. E a gente está tentando fazer isso em um único exemplo, em um único CRUD. E esse é o momento que a gente vai estar falando dos códigos da interface gráfica. Legal? Então, nos códigos da interface gráfica, a gente já falou um pouquinho sobre isso no primeiro vídeo e agora a gente vai ver o código de fato que tem em cada evento aqui que foi programado. Se você não viu os outros dois vídeos, veja, porque senão você vai ficar perdidaço, né? Lembrando que todos esses conceitos que a gente está vendo são conceitos de boas práticas. Isso não significa que você tem que fazer assim ou que seu código não vai funcionar se não for assim. Muito provavelmente você já tem feito seus códigos de outra maneira. Você não precisa disso para que o programa funcione, mas você precisa disso para demonstrar que você tem conhecimento na linguagem, que você tem conhecimento nas regras e nos princípios e boas práticas de desenvolvimento de software. Então, esses conceitos que a gente está falando, eles vão ajudar você a ganhar mais experiência nisso e mais robustez quando você for desenvolver o seu sistema, tá? Então no começo é difícil entender como usar, por que usar, as coisas não fazem muito sentido, mas com a vivência, com a experiência e vocês observando novas propostas, vocês vão conseguir desenvolver. Se vocês entenderem essa, já vai ser ótimo, mas não se limitem apenas a um exemplo de CRUD, isso pode ser aplicado a qualquer momento, em qualquer situação que você esteja programando. Então chega de papo, vamos olhar aqui a implementação. A gente vai por partes. Primeiro a gente vai ver as funções iniciais. Depois a gente vai ver as funções aqui da parte de inserir e alterar. E depois as funções aqui do consultar, desse de consultar e de editar e de excluir. Então, botão direito aqui, ver código. E a gente vai começar pela parte... pelas funções iniciais. Uma coisa que eu estou usando aqui que você já deve ter tomado um susto é esse negocinho aqui, ó, né? Isso aqui se chama region. E uma region é como se eu estivesse escondendo as minhas funções aqui, mas é mais por uma questão de estética, tá? Não tem nada a ver com encapsulamento. É só para não ficar 1 milhão de funções abertas aqui e complicar a minha visão. É uma coisa que o editor de texto coloca para ajudar a gente a organizar as nossas funções melhor aqui e saber onde estão as coisas. Eu não gosto de usar isso muito em objetos de validação e de acesso a dados, eu uso mais na interface gráfica porque vai disparando evento para tudo quanto é lado e tem que organizar uma hora. Então, a gente coloca a hashtag region, o texto que você quer que é o nome da region e no final você fecha a region com hashtag endRegion. E aí você consegue fazer isso. Tudo isso daí é para você conseguir fazer isso aqui, né? E conseguir deixar melhor a sua visualização. Então vamos lá. O meu formulário, ele vai usar como variável de escopo de classe, e as minhas variáveis de escopo de classe eu sempre estou inicializando com underline, mas para seguir um padrão. Eu vou instanciar uma business da categoria e uma business do produto, né? Só que olha aqui, ó, quando eu instancio, eu não vou só abrir e fechar parênteses igual a gente está acostumado. Eu não vou fazer isso aqui, ó. Eu não vou chegar e fazer isso aqui, ó. Instanciar, abrir e fechar. Eu não posso fazer isso, por quê? Pela aquela questão lá da injeção de dependência que a gente estava falando. Esse meu objeto categoria business, ele precisa receber uma variável, né? Então quando eu instancio, eu preciso passar como parâmetro alguma variável que implemente essa interface para essa categoria. Qual que é? É o categoria database. Por isso que quando eu abro parênteses, eu já instancio o meu database. Então, quando eu instancio o meu categoria business, eu passo como parâmetro uma instância de uma categoria database. Por que categoria database? Porque é ele que implementa a interface para o TB categoria, certo? A mesma coisa eu faço para o produto business. O produto business também está com injeção de dependência. E legal.
Outra coisa é, eu crio uma outra variável de escopo de classe, que é uma variável que representa o produto que está sendo alterado, tá? Para minha grid, o evento da minha grid conseguir conversar com o evento do meu botão, eu uso uma variável de escopo de classe, porque assim todos os eventos têm acesso à mesma variável, no caso essa variável de produto. E também crio uma outra variável de escopo de classe, que é a variável que está falando se eu estou alterando ou não. Se quando eu clicar nesse botão aqui, se isso daqui eu estou inserindo ou se eu estou alterando, tá? Legal. E agora, vamos ver aqui, ó. Então, assim que o meu formulário for inicializado, eu vou chamar essa função de carregar combo e carregar grid. Vamos ver aqui então essas duas funções aqui na parte do meu carregamento inicial. Então, ó, aqui eu tenho carregar combo e aqui eu tenho carregar grid. Carregar combo é simples, né? A gente vai pegar o combo box, que é esse daqui, o combo box das categorias. Vou atribuir o display member e o value member. Display é o nome que aparece no combo e o value member normalmente é o que é a chave primária que está identificando qual é o registro único que vai estar no modelo. E por último eu carrego o data source do meu combo box. Como? Usando a business que eu instanciei aqui em cima, na variável de escopo de classe, e invocando a função listar todos. A função listar todos, ela retorna aqui, ó, uma lista da TB categoria. Então, meu data source aqui vai ser uma lista do TB categoria. E a mesma coisa para minha grid. Quando eu carrego a grid, eu falo que as minhas colunas não vão ser geradas automaticamente, porque eu já configurei elas. Veja o vídeo 1, caso você não tenha visto. E eu estou carregando o data source também da minha grid com o quê? Com a minha variável de produto business, que eu instanciei aqui em cima, invocando a função listar todos. Esse listar todos volta uma lista de TB produto. Carrego então essa lista no data source da minha grid. Dessa forma, assim que eu abrir a tela, já vai vir o meu combo carregado e a minha grid carregada. E isso é referente à parte inicial. Vamos falar um pouquinho agora de quando eu clicar no botão salvar, tá? Então, quando eu clicar no botão salvar, vamos ver o que acontece. Então tá aqui dentro do meu region, inserir e alterar. O que eu faço? Dentro de um try catch, eu verifico se é uma alteração ou não. Se não for uma alteração, eu instancio o meu produto. Pego o item selecionado do meu combo box, da categoria. E aí eu carrego o meu modelo, né? Então, carrego o nome do meu modelo, carrego o preço do meu modelo. Aí eu atribuo com o modelo que foi selecionado no combo box, eu atribuo o ID dele como chave estrangeira do meu modelo de produto, né? E por último eu carrego a imagem, tá? Eu leio a imagem lá do meu picture box. Então vamos dar uma olhada, vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente continua e vamos dar uma olhada em duas coisinhas. Primeiro, essa função ler imagem, que ela tá logo aqui embaixo, ó. Então ler imagem. Essa função ler imagem, ela vai pegar a imagem do meu picture box e vai converter, vai fazer uma conversão para transformar ela num array de bytes, tá? Porque quando eu gravo no banco de dados, eu gravo em formato de array de bytes. Então essa função que ela faz é, pega a imagem que está no picture box e converte ela usando esse código aqui. Legal? Outra função que eu quero te mostrar é esse to decimal. No text não existe esse to decimal. Talvez se você prestou atenção aí, você percebeu que tinha um to decimal que não faz sentido. Na verdade, esse to decimal é uma extensão que eu criei, mas não é uma extensão de banco de dados, é uma extensão de variáveis. Ela está aqui dentro de utils e ela está aqui dentro do objeto conversion extension. Isso daqui é um negócio muito legal que tem no C#, não tem em todas as linguagens, que eu posso acrescentar funções para uma variável, que não foi eu que criei. Por exemplo, quando você declara uma variável string,
você tem várias funçõezinhas da string. Mas se você quiser, você pode criar a sua função para string. E foi exatamente isso que eu fiz, ó. Eu criei uma função que vai converter para decimal e que vai retornar um decimal. E essa função, ela tá sendo uma extensão, por isso que começa com this aqui. Ela tá sendo uma extensão para variáveis do tipo string. E para eu poder fazer isso, então, tudo tem que ser estático, né? Extensões só funcionam se forem estáticas. E aqui eu faço o meu código de conversão. Como esse objeto é dentro aqui de úteis, essa função decimal, ela a gente só consegue ver ela porque eu dei um using aqui em cima de todos os objetos que estão na pastinha úteis. Então, se eu tirar isso daqui, ó, a gente vai começar a dar erro aqui no decimal, ó, tá vendo? Por quê? Porque ele tá falando, olha, não existe, na string não tem decimal, não existe essa função decimal dentro de uma string. Eu tenho replace, eu tenho substring, eu tenho um monte de coisa, mas decimal não tem. E não tem mesmo, foi eu que adicionei, eu acrescentei essa função na variável string. Eu não sei se está percebendo o poder desse negócio. É uma variável que não foi eu que criei, é uma variável primitiva e eu estou adicionando uma função nela, né? Estou criando uma extensão nela, uma nova função para esse tipo de variável. Esse negócio é incrível, cara. Muito legal. Então, a gente viu agora sobre esses dois, pode continuar. Aqui eu chamo o meu salvar da business. O meu salvar da business é interessante a gente dar uma olhada. Eu vou apertar aqui com o botão direito e Go to Definition. Ele vai lá na business onde tem essa função. Ele tem uma certa inteligência aqui, a minha business. Ele verifica se já tem chave primária preenchida. Se não tiver, eu chamo o cadastrar. E se tiver, eu chamo o alterar, tá? Então, essa é uma identificação legal. Porque na minha tela eu só chamo salvar, não importa. Quem vai decidir se de fato vai inserir ou alterar vai ser a minha business, ela que é inteligente quanto a isso. Manda mensagem aqui com sucesso e aí eu limpo os campos. Então, minha função de limpar campos, eu volto alterando para falso. Minha variável de escopo de classe, eu já também esvazio ela. Deixo todos os meus text box para vazio e volto a minha imagem do meu picture box para a imagem padrão, que é a minha imagem do átomo. E eu também chamo a função de carregar a grid de novo. Dessa forma, como eu acabei de inserir um registro novo, ele já vai vir aqui na minha grid e mostrar o item novo. Mas é porque eu estou chamando a função de carregar a grid, né? Não é porque ele faz isso automático. A minha função de carregar a grid é aquela que a gente já viu, ó. Só chamo listar todos. Legal? E aqui eu tenho duas sequências de cat, porque pode dar algum erro, né? Se der qualquer erro aqui, ele vai perguntar primeiro. É um erro do tipo argument exception? Se for, ele mostra o erro e loga para mim. E se for um erro geral, ele vai falar que ocorreu um erro inesperado, que é melhor falar com o administrador, e também loga o erro. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse objeto que loga o erro naquele arquivo de texto que a gente viu no primeiro vídeo. Então tá aqui, ó, log error. Esse objeto é um objeto simples, ele também é estático, então não preciso instanciar ele, por isso que eu não instanciei aqui, ó. Chamei ele, chamei a função. Por quê? Porque ele é estático, a minha função também é estática, ela se chama log e ela recebe uma variável do tipo exception. E é exatamente isso que eu faço quando eu invoco ela aqui, ó. Eu passo essa variável ex, que é a variável que representa a exceção, tá? Nos dois lados. Legal? Então, o que eu faço com isso? Eu vou abrir um arquivo de texto. Esse arquivo de texto faz referência a essa variável constante. Uma variável constante, você também talvez não conhecesse, uma variável constante é uma variável que nunca pode mudar. O conteúdo dessa variável aqui vai ser log.txt para sempre e nunca vai mudar. Não tem como, quer ver? Ó, se eu vir aqui e colocar nome arquivo
igual a qualquer outra coisa, ele não deixa. Ó. Ele fala, olha, é uma constante e variáveis constantes não podem ser alteradas. Então, eu vou criar um novo arquivo de texto ou acrescentar informações em um arquivo de texto usando esse objeto aqui que é o string_writer. Falo que o arquivo de texto que eu vou criar se chama log.txt e esse true significa que eu quero adicionar caso ele já exista. E aí eu vou mandar escrever o erro, né? Então eu chamo um writeLine, e writeLine é para escrever uma nova linha de texto no arquivo de texto. E aí eu coloco sempre a data atual, dou um tab, esse /t significa tab. Vou mostrar o conteúdo da minha exception, do meu erro, e pulo 2 linhas. Por isso que o arquivo ele vem assim, ó. Não é bonitinho à toa, foi a gente que fez assim, ó. Primeiro vem a data com o horário, depois um tab, depois a descrição da exception e depois ele pula 2 linhas. E é por isso que está assim meu arquivo de texto. Muito bem, esse é o arquivo que loga o erro então. E agora, outra coisa que tem aqui para finalizar essa parte é o clique do Picture Box. Quando a pessoa clica no Picture Box, eu abro uma janela de escolha de arquivo, que é aquela que você viu no primeiro vídeo. Quando eu abro a janela, eu mando, né? Eu pego a resposta. Se o usuário escolheu de fato uma imagem nessa janela, aí eu vou pegar o nome do arquivo que ele escolheu nessa janela aqui que eu abri e vou atribuir o caminho desse arquivo, dessa imagem, para o Picture Box, para a propriedade Image Location do Picture Box. Dessa forma, eu estou falando que meu Picture Box vai ter uma imagem que está localizada no caminho que ele escolheu da janelinha que foi aberta para ele, certo? Muito bem, com isso a gente finaliza aqui essa parte, que é a parte de cima. Agora vamos dar uma olhada aqui nos eventos de editar e de excluir da minha grid. Então eu vou abrir aqui o meu region. Você percebe então que aqui está o evento cell click e que é bem simples, né? Eu pego o modelo da linha que foi selecionada na minha grid. Então, na minha grid eu pego a linha que foi selecionada, o modelo que está lá dentro, né? O modelo que corresponde a essa linha. Falo que é um modelo do tipo tbProduto e recebo numa variável. E aí eu faço um if, porque quando a pessoa clica em uma célula da grid, ela clica em foi uma célula de alguma linha e de alguma coluna. Então, essa variável e, ela tem aqui a coluna que foi clicada. Então, se foi clicado na coluna 4, de índice 4, eu invoco uma função auxiliar que é de editar produto. E se ele clicou na coluna 5, eu chamo de remover produto. Essas duas funções estão aqui embaixo. Então, eu tenho a minha função de remover. A função remover passa o produto que eu peguei da grid. E aí eu pergunto, tem certeza que quer remover? Né? Se a resposta for que sim, aí eu invoco o meu remover da business, passando o ID do produto e mando recarregar minha grid de novo. Agora, se for uma edição, olha o que eu faço. Eu marco minha variável de escopo de classe para true, porque agora eu estou começando a fazer uma edição. Marco a minha variável do produto de escopo de classe também para produto, para eu conseguir saber que isso é uma alteração. Carrego o text box do ID, do nome, do preço. Troco também o valor que está selecionado no combo box para esse produto que eu estou editando. E mando carregar a imagem desse produto que eu estou carregando, tá? Então, isso é na hora que eu clico no lápis. Quando eu clico no lápis, ele já carrega para mim essas informações e carrega a imagem aqui também. E além disso daqui que está visual para a gente, ele carrega duas variáveis de escopo de classe que estão me ajudando a controlar o que eu preciso fazer no programa.
Essa minha função aqui, carregar imagem, ela faz também. Ela pega a imagem que veio do banco de dados, né, que veio no formato de byte, e transforma isso para a imagem, tá? E essa imagem eu atribuo no meu Picture Box, lá na imagem do meu Picture Box. Legal? Então, agora a gente acabou de concluir aqui a parte tanto do editar, de quando clica no lápis, quanto do remover, que quando clica no xizinho. Certo? Aqui é pelo if da coluna 4 ou da coluna 5, e usando as funções auxiliares aqui. Legal? É legal perceber que essas funções auxiliares, elas recebem como parâmetro o produto da grid que foi clicado. Por isso que eu leio o produto aqui anteriormente, tá bom? Para poder passar ele aqui, ó, nas funções auxiliares. Legal? E por último, agora para a gente encerrar, a gente vai falar sobre a função de buscar. Então, a função de buscar é desses dois text box. E o que eu faço aqui é, nos meus dois eventos, eu mando chamar essa função auxiliar, que é buscar produtos. Essa função, ela lê os textos das duas caixas de texto e chama o consultar lá da minha business, passando esses dois valores. Essa função consultar volta uma lista de produto que eu jogo na grid. E dessa forma, sempre que o usuário alterar os textos, ele invoca essa função e vai recarregando a grid conforme a pessoa vai digitando. Legal? Foi bastante também, né? Tem bastante coisa. Não foi fácil programar essa tela. Mas isso conclui o nosso CRUD elegante. Isso conclui o nosso modelo que a gente desenvolveu para tentar explicar vários conceitos de boas práticas de programação, usando tanto orientação a objeto, usando Solid, usando Clean Code, usando Design Patterns. Para você que está agora já está um pouco mais acostumado a desenvolver em um modelo mais usual, agora você pode aprimorar suas técnicas de programação usando conceitos mais avançados de orientação a objeto. Legal? Então aqui está o nosso programa. Quando eu edito, ele carrega aqui as informações, carrega a imagem do banco de dados, né? Quando eu clico no deletar, ele pergunta, que é tudo aquilo que a gente viu agora há pouco. Certo? Eu espero que você tenha gostado e eu espero que isso possa servir para você para desenvolver sistemas melhores, mais reaproveitáveis, não só no presente, mas também pensando no futuro. Legal? Isso encerra a nossa série de vídeos sobre o nosso CRUD elegante. Aproveite e arrasa!